Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo aqui eu vou trazer detalhes sobre a venda de ingressos, para a partida Fluminense e Vasco da Gama, que vai acontecer no próximo sábado no estádio do Maracanã. É importante, ficar atento a esse vídeo e as informações, principalmente você que pretende ir nesse jogo, no sábado, porque temos algumas mudanças, por exemplo, não vai ter setor misto, vai ser 90% para a torcida do Flu, 10% para a torcida do Vasco. Então é ficar atento para você não cometer, enfim, nenhum erro, ou por falta de informação, ir para um local errado, ir para a torcida errada, porque a relação, entre Vasco e Fluminense de rivalidade está cada vez maior. A gente vai falar sobre isso, também vamos dar uma passada aqui na rodada, do Campeonato Brasileiro, ver a tabela de classificação, tudo direitinho. Beleza? Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa aqui falando da tabela do Campeonato Brasileiro, O Vasco, que foi derrotado pelo Bahia, é nesse momento o 9º colocado do Brasileirão com 4 pontos. O Vasco perdeu 4 posições em relação à rodada passada por conta da derrota. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela então, como ficou? O Botafogo é o líder, tem 9 pontos. Fortaleza está em segundo com 7, o Palmeiras em terceiro com 7 e o Internacional na 4ª colocação com 7 pontos. Era para o Vasco estar nessa colocação se tivesse vencido a equipe do Bahia. O Fluminense é o 5º colocado, tem 6 pontos. O Cruzeiro também tem 6 pontos na 6ª colocação. O Grêmio tem 6 e na 8ª colocação está o São Paulo com 4. Aí vem Vasco com 4, Atlético Mineiro com 4, Santos com 4 e Bragantino com 4 pontos. O Flamengo é o 13º com 3 pontos. O Atlético Paranaense também tem 3 pontos. O Bahia tem 3 pontos. O Goiás também tem 3 pontos. E abrindo ali a zona de rebaixamento está o Corinthians com 3 pontos conquistados. O Cuiabá com 1, o Curitiba também com 1 pontinho e o América Mineiro é o lanterna do campeonato com 3 derrotas em 3 jogos, não tem nenhum ponto conquistado. 4ª rodada, vamos dar uma passada aqui em todos os jogos. A 4ª rodada vai começar no sábado com Cruzeiro e Santos no Independência, 4 horas da tarde. 9 horas da noite temos Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã. No domingo teremos América e Cuiabá, São Paulo e Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Curitiba, Botafogo e Atlético Mineiro, Goiás e Palmeiras, Grêmio e Red Bull Bragantino, e a rodada se encerra na segunda-feira com a partida entre Corinthians e Fortaleza. Então essa é a 4ª rodada do Brasileirão. O Vasco vai disputar um clássico carioca contra o Fluminense. E agora eu vou trazer aqui informações importantes sobre a venda de ingressos, que abre hoje para a torcida do Vasco. E você tem que ficar ligadinho, para não ficar de fora caso você queira ir nessa partida e também para não se confundir no setor que a torcida do Vasco vai entrar, em que parte vai ficar a torcida do Vasco. Não vai ter torcida mista, então para você não comprar por engano também, vou passar aqui todos os detalhes. Mas antes, tem um recado aqui da Bet7k, que é parceira aqui do canal. Aqui no comentário fixado tem o link e você pode ganhar um bônus de até R$7.000 lá no site deles. E lá você pode dar os seus palpites em jogos do Brasileirão, jogos da Libertadores, da Sul-Americana. Meio de semana tá tendo, Libertadores e Sul-Americana. Você pode palpitar lá no site. O link tá aqui no comentário fixado com mais informações. Parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e no sábado o Vasco encara a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã. O Fluminense que ontem goleou o River Plate por 5-1. Com toda certeza será um adversário muito difícil para o Vasco. O Fluminense hoje é considerado aí um dos candidatos também ao título nacional, da mesma forma que Palmeiras e Atlético Mineiro. Então o Vasco vai ter um baita teste pela frente, contra a equipe do Fernando Diniz. O Vasco que no Campeonato Carioca foi derrotado pelo Fluminense por 2-0, numa partida onde o Vasco jogou bem, O Vasco criou oportunidades, poderia ter vencido o jogo,
mas o Fluminense em 2 oportunidades ali matou o jogo e venceu por 2-0. É um time muito bom que vive um bom momento e o Vasco vai ter aí que se provar, né? Após uma derrota aí em casa para o Bahia, vinha de 2 jogos bons, né? Contra Palmeiras e Atlético Mineiro. O Vasco aí foi derrotado em São Januário e agora tem que se recuperar contra o Fluminense no Maracanã. A última parcial de ingressos, e esse é o ponto mais importante desse vídeo, né? Passar aqui, divulgar para o torcedor vascaíno informações de ingressos para essa partida, que o esquema será um pouquinho diferente. A última parcial de ingressos, mais de 27 mil ingressos foram comercializados, né? Ingressos apenas para a torcida do Fluminense. Até esse momento, só a torcida do Fluminense, só sócio do Fluminense pode comprar ingresso. O Fluminense é o mandante da partida, até por isso terá 90% do estádio e a torcida do Vasco vai ficar apenas com 10% no setor norte. E aí vem a primeira mudança, não chega a ser uma novidade, porque nos últimos jogos contra o Fluminense no Maracanã, a torcida do Vasco tem ficado no setor norte. Geralmente quando o Vasco joga contra o Flamengo ou Botafogo, a torcida fica no setor sul. Historicamente, né, a torcida do Vasco sempre ficou no setor sul. Depois da mudança ali de licitação do Maracanã, etc e tal, teve essa briga aí com o Fluminense. Não vou nem entrar no mérito dessa discussão, estou aqui só passando as informações mesmo para a galera que é um pouquinho mais despercebida, né? A torcida do Vasco vai ficar no setor norte. Então, ó, setor norte para a torcida do Vasco e todos os outros setores do estádio são exclusivos para a torcida do Fluminense. E é muito importante passar esse recado, falar para você que pretende ir ao jogo e você, vascaíno, também avisar para algum amigo seu que pretende ir a esse jogo, porque geralmente, clássico aqui no Rio de Janeiro, a galera está acostumada. Ah, vou pegar ali o setor leste, vou pegar o setor oeste, que é a torcida mista. Aí o cara pensa, eu vou com meu pai que é tricolor, vou com um amigo meu que é tricolor, vou, sei lá, com a minha namorada que é tricolor, enfim, vou com os amigos aqui, tem gente que é Vasco, gente que é Fluminense. Não terá setor misto, tá, nessa partida. O Fluminense ali, na nota oficial de divulgação de ingressos, deixa bem claro, tá aparecendo ali, ó. A venda online para não sócios e torcedores do Vasco terá início na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, enquanto a comercialização nas bilheterias começa na quinta, dia 4 de maio. E aí tá bem grande ali, ó. Não haverá setores de torcida mista. Então, você vascaíno, compra ingresso para o setor norte. A venda online vai começar hoje, 8 horas da noite, no site Futebol Card. 8 horas da noite no site Futebol Card, você vascaíno pode comprar o seu ingresso para o setor norte. E, cara, com certeza vai esgotar muito rápido, porque a carga para a torcida do Vasco vai ser bem pequena, né? Porque é só 10%, então corra 8 horas da noite no site para você conseguir comprar o seu ingresso. Reiterando mais uma vez, não haverá setor de torcida mista. Setor sul, torcida do Fluminense. Setor leste inferior, torcida do Fluminense. Maracanã mais, torcida do Fluminense. Setor norte nível 2, torcida do Vasco da Gama. Beleza? Para não cometer nenhum erro, para não comprar por engano e não ir para o Maracanã achando que é torcida mista. Não, torcida do Vasco, apenas setor norte nível 2. Norte e nível 2. As vendas vão começar hoje à noite, 8 horas da noite, no site Futebol Card. E aí você vai ter que imprimir o seu voucher, pois é, vai ter que imprimir o voucher, ir numa bilheteria e trocar. Provavelmente terá um ponto de troca, né, em São Januário, para você trocar o seu ingresso e ter o seu ingresso físico na mão. Enfim, Rio de Janeiro também é impressionante, né? É o único estado do mundo que você tem que imprimir papel para trocar por outro papel. É inacreditável, né? Eu vou em vários jogos aí como visitante que o ingresso vai no seu celular, você bota o QR Code lá e tu entra. Em Minas Gerais foi assim, por exemplo. Agora aqui no Rio de Janeiro é um estado atrasado, né? Inacreditável. Mas é isso. Apenas reforçando aqui para você, torcedor vascaíno, esse vídeo foi mais informativo mesmo em relação a isso, para não dar mole, né, na compra de ingresso, não comprar para o setor errado e evitar transtorno, evitar problemas. Vasco e Fluminense é uma rivalidade que vem crescendo muito aí nos últimos anos e é importante evitar qualquer tipo de problema, beleza? Setor norte, nível E, para a torcida do Vasco. Tamo junto, abraço, saudações, até a próxima, fui!